Você não precisa ter permissão de Deus para suprir uma necessidade. Não precisa ter permissão de Deus para ser uma bênção, para ajudar alguém. Você não precisa de uma palavra de Deus, não precisa de uma confirmação. A confirmação está em toda a Bíblia. Esta é provavelmente uma das minhas parábolas favoritas, a história do bom samaritano. E eu vou pregar nesta manhã sobre o amor, sobre andar em amor e fazer as coisas que Deus pede que façamos. E eu posso dizer que não importa o que nós sabemos, se nós não praticamos, isso é inútil. Não importa o que nós sabemos, às vezes ficamos tão orgulhosos do que sabemos. Nos sentimos tão espirituais quando abrimos nossas Bíblias e deixamos sublinhada de azul e de rosa e amarelo e com estrelinhas destacando partes para parecer que a gente é assim. Olha, eu estudo muito a Bíblia, eu sei muito, eu sou muito bem informado. Mas nada disso nos faz nenhum bem se não praticarmos. Então eu começo com uma pergunta. Não para ser rude, mas só para fazê-los pensar. Eu digo isso para mim mesmo, sabe? O que você tem feito para ajudar alguém? O que você tem feito para melhorar a vida de alguém? Sabe, mesmo no meu caso, eu tenho que ter muito cuidado. Eu passo tanto tempo pregando sobre estas coisas e estudando para pregar estas coisas que às vezes eu tenho que dar um chute de leve em meu bumbum, sabe? E dizer... Vá trabalhar e tenha certeza de não estar apenas dizendo às pessoas o que devem fazer, mas tenha certeza de estar fazendo. E sim, eu tenho ajudado as pessoas com minhas pregações, estamos ajudando as pessoas através das missões. O que eu estou interessada hoje é no que nós fazemos em nossa vida diária. Eu quero te dizer algo importante antes de sairmos deste lugar hoje. Se você ficar para a sessão da tarde, ao ir embora... Quando chegar em sua casa, antes do dia terminar, você terá várias oportunidades para aplicar o que eu vou ensinar aqui hoje. Mas é possível que você possa ouvir tudo isso? Muitos de vocês aqui hoje vão bater palmas, vão concordar comigo. É ótimo, sim, sim, amém, amém. Mas tudo isso é inútil se quando você tiver a oportunidade de fazer algo e você não fizer. E vou te dizer... Há uma palavra na qual devemos pensar por alguns minutos, a palavra desculpas. Nós damos tanta desculpa do porquê. Nós não podemos fazer as coisas, mesmo sabendo que devemos fazê-las, ou nós vamos fazê-las, mas não podemos fazer isso. Sabe, há uma passagem em Provérbios que diz, se você esperar que todas as condições sejam favoráveis, você nunca semeará. E quantas vezes pensamos bem, quando eu tiver mais tempo, quando não estiver tão ocupado, quando eu tiver mais dinheiro, da próxima vez eu farei isso. Mas agora é a hora em que precisamos começar a agir. Deixe-me te dizer o que o mundo precisa ver. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu realmente acredito que se todas as pessoas que se intitulam cristãos no mundo agissem como um cristão de verdade, acho que não teríamos a bagunça que temos na sociedade hoje. A principal razão por que o mundo desrespeita os cristãos e o cristianismo hoje é porque nós pregamos muito, mas não agimos nem perto daquilo que pregamos. Vamos lá. E quando eu digo nós, significa cada um de nós. Então, Pai, obrigada pela palavra, eu oro para que ela seja recebida graciosamente e que mude as nossas vidas, em nome de Jesus. Lucas 10, do verso 25 ao 29. E logo um certo advogado levantou-se para testar e tentar Jesus, dizendo, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, participar da salvação eterna no reino do Messias? Disse-lhe Jesus, bem, o que está escrito na lei? O que você leu? Ele respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, com toda a força e com toda a sua mente, e você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. Ame a Deus, se ame de uma maneira equilibrada, ame as outras pessoas. Se você nunca me ouviu falar sobre amar a si mesmo, não é uma coisa egoísta amar a si mesmo. Deus te ama. E você precisa receber o amor dele, precisa ter uma respeitosa e boa atitude para consigo. Nós não fazemos tudo certo, mas você precisa ter um relacionamento saudável consigo, porque se você não tiver, você não se relacionará bem com as outras pessoas. Sabe por quê? Você não pode dar o que não tem. Por anos depois de me tornar uma cristã mais comprometida e estudar a palavra, sabe, eu queria amar as pessoas, eu queria estar em paz com as pessoas, e eu não conseguia, e Deus teve que mostrar-me que eu não podia dar aquilo que eu não tinha. Eu não estava recebendo a misericórdia, então eu não podia dar. Eu não estava recebendo o amor, então eu não podia dar. Então você tem que pensar no seu relacionamento consigo mesmo e que tipo de relacionamento você tem consigo. Se você não gosta de si mesmo, então você não vai gostar de mais ninguém no mundo. E esse é todo o tempo que tenho para isso. É um bom assunto para pregar, mas eu não posso estender muito. Então, mas aquele homem sabia o que a lei dizia: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Eu me pergunto como realmente isso se pareceria. Sabe como realmente nós seríamos se nós amássemos a Deus tanto quanto amamos jantares? Se nós, vamos lá, sabe, até que ponto as pessoas são capazes de ir para conseguir algo que querem comer? Algum de vocês já quis tanto alguma coisa doce que você se levantou, colocou uma roupa, arrumou-se, entrou no seu carro e foi para algum lugar comer doce? Ok. Mas sabe, quando se trata, nem todo mundo é assim, é claro. Vocês fizeram um esforço, estão aqui nesta conferência, tirou um sábado para estar aqui, mas eu não estou falando só com as pessoas que estão aqui, estou falando com pessoas em torno do mundo todo. Eu estou lhes dizendo, você pode ter um relacionamento tão bom com Deus quanto você quiser. Depende somente de quanto tempo quer investir nisso. Vou dizer novamente. Você pode ter um relacionamento tão bom com Deus quanto você quiser. Só depende do quanto tempo você quer investir e vamos adicionar a isso o quanto você está disposto a praticar o que você sabe. Quantos de vocês sabem que você sabe, vocês já leram várias vezes, vocês sabem que vocês devem perdoar as pessoas que te feriram rapidamente? Quantos sabem disso? Tudo bem. Mas quantos estão sentados aqui hoje com raiva de alguém? Ok, vamos mudar de assunto, é melhor, sabe? Mas isso traz um bom ponto. Nós sabemos. Bem, este homem religioso, este advogado, ele foi capaz de responder a Jesus imediatamente. Jesus disse o que diz a lei. Oh, ele tinha a resposta e se sentia muito orgulhoso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a sua mente, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus disse a ele: você respondeu corretamente, faça isso. Você respondeu corretamente, faça isso. Sabe algo que aprendi sobre o amor? Eu fico feliz por estar pregando isso hoje, porque eu preciso ouvir novamente. Nada te faz mais feliz do que tirar o foco de si mesmo, sabe? E concentrar-se em ser uma bênção para outras pessoas. Sim, essa é a mais pura verdade. Existe uma energia física real que eu posso sentir quando eu penso de propósito, o que eu posso fazer por alguém hoje? Como eu posso melhorar a vida de alguém hoje? Algo sobre concentrar-se somente em si mesmo, isso só te arrasta para baixo, o seu foco fica só em você mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu odeio mais que qualquer outra coisa sobre se sentir mal ou ficar doente ou sentir dor é que isso faz com que você fique apenas em si mesmo, focado no que se sente o tempo todo. E eu não quero viver a minha vida assim. Eu não quero viver a minha vida focada só em mim, envolvida só comigo, sabe? Porque, honestamente, quanto mais você pensa em si mesmo, mais miserável se torna. É verdade.
E quanto mais você pensa nas outras pessoas, mais feliz você é. Faça isso e você terá, veja a promessa, faça isso e você viverá uma vida ativa, abençoada e infinita no reino de Deus. Basicamente, ele está dizendo, olha, se você deixar que o amor seja o centro da sua vida, amar a Deus, amar a si mesmo de forma equilibrada, amar as outras pessoas, você vai ser um cristão muito feliz. Você terá uma vida que vale a pena viver, você vai ter alegria. Mas, na verdade, esse sujeito que fez essa pergunta a Jesus, ele realmente não queria a resposta. Ele apenas estava tentando encontrar uma maneira de tentá-lo, ou testá-lo, ou amarrá-lo com palavras. E então, disse o homem, no versículo 29 diz, e estando determinado a se absolver de censura, porque aquilo já o estava incomodando, ele disse, e quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que está diante de nós hoje. Quando Deus diz para amar a todos, de quem ele está falando? Sabe, todo mundo é todo mundo, não é? Bom, certamente isso não inclui as pessoas que não são como nós. Isso não inclui as pessoas que dessas igrejas, especialmente uma daquelas igrejas esquisitas, estranhas, por aí. Oh, não, eu não posso amá-los. Para começar, quero lhe dizer que o amor não é um sentimento. Ele não é aquele sentimento, que bom, que lindo, que maravilha. É uma decisão de como nós vamos falar sobre as pessoas. Vamos lá. Como vamos falar sobre as pessoas? Nós não precisamos falar sobre o que há de errado, de como é a outra igreja, do que eles fazem que nós não gostamos. Encontre algo que vocês podem concordar. Todos vocês creem em Jesus? Vocês amam a Deus? Agora, existem as falsas religiões e coisas que nós não precisamos falar, coisas que não concordam com a palavra de Deus, mas eu estou falando sobre toda a divisão que existe hoje no corpo de Cristo, sobre todas essas pequenas diferenças que as pessoas têm, muitas das quais não vão fazer nenhuma diferença para a salvação de qualquer pessoa. Oh, bem, eu ouvi que você fala em línguas. Uau, eu não posso me relacionar com você. E você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você batiza só no nome de Jesus? Sabe, denominações inteiras se dividem por causa de coisas como estas. Bem, você acredita em batizar bebês ou acha que só deveria ser batizado quando adulto? Bem, sabe, se você realmente se confunde tanto, então basta fazer os dois. Sabe ou não? Honestamente, o quanto nós ficamos preocupados e perdemos aquilo que é mais importante. Daquilo que Deus quer para nós, nós temos que parar de procurar coisas para discordar e começar a procurar coisas para concordarmos uns com os outros. Bem, certamente, Ele não quis dizer para amar os nossos inimigos. Bem, se você sobreviver por tempo suficiente, no final eu vou terminar com uma passagem que vai nos deixar assim, ó. Você deve estar brincando. Mas quero que se lembre de que amar alguém não se trata de como você se sente sobre ela, é sobre como você decide tratá-las por causa do seu amor por Deus. Agora, nós estabelecemos na noite passada que amar as pessoas não significa que você nunca se oporá ao mau comportamento, não significa que você vai negligenciar um estilo de vida pecaminoso e nunca o confrontar. Mas você pode amar alguém, mesmo que você não passe muito tempo com esta pessoa e não se sinta à vontade de estar perto dela, porque o estilo de vida dela te impediria de passar muito tempo com ela, mas você ainda pode amá-la. Bem, o que você quer dizer com isso? Bem, você ora por elas. Agora quero dizer algo importante aqui. Você não fala mal delas. Isso é muito simples, como eu posso amar
Veja, nós achamos que se nós não tivermos grandes sentimentos por alguém, nós não os amamos. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com sentimentos. O amor é uma decisão sobre como você vai tratar as pessoas, e nós podemos fazer muitas coisas por Jesus que nós não queremos fazer pelas pessoas. E é aí onde nós precisamos chegar. E eu vou usar um exemplo aqui. Se você ouve as minhas pregações, sabe que eu venho de um passado de ter sido abusada sexualmente pelo meu pai, e por isso eu falo muito sobre o meu relacionamento com ele, no quanto foi difícil, mas minha mãe também fazia parte disso, já que ela sabia o que ele estava fazendo e não fazia nada. E, se você quer saber a verdade absoluta, eu tive mais dificuldade de superar isso do que o que ele fez comigo. Porque, para ser honesta, eu ainda não entendo. Não compreendo como uma mãe pode fazer isso. Apenas eu não consigo, mas eu sei que ela tinha medo do meu pai, e o medo faz você fazer coisas realmente muito loucas, sabe? E ninguém ouvia falar de abuso sexual, não havia conversas sobre incesto na época em que eu passava por isso, sabe? E finalmente, depois de 30 anos do acontecido, a minha mãe finalmente se desculpou comigo e ela disse: eu não conseguiria enfrentar o escândalo. Eu não conseguiria enfrentá-lo. Então Deus me deu a graça para não odiá-la, sabe? Mas eu sempre achei que eu não a amava, sabe? Mas agora eu sei que eu a amava. Eu não sentia que eu a amava, mas eu a amava, porque quando ela ficou mais velha e não conseguia cuidar de si mesma, nós cuidamos dela por 15 anos, numa casa de repouso, com visitas, levando-a a médicos, certificando de que ela tivesse roupas limpas, levando-a para arrumar o cabelo toda semana no salão de beleza, sabe? Nós fizemos o que Jesus queria que nós fizéssemos. Eu nunca tive vontade de fazer aquilo. Na verdade, minha mãe uma vez me perguntou, e eu espero que isso não te pareça muito ruim, mas eu sou a favor da verdade. Ela me disse: como você se sente sobre mim? Você me ama? Eu disse: bem, na verdade, eu não te amo como uma filha deveria amar a sua mãe. Porque você não cuidou de mim. Você não foi uma mãe para mim. Mas eu disse: eu te amo como alguém que Jesus ama. E vou sempre me certificar de que você seja bem cuidada e não vou nunca maltratá-la. Tenho paz no coração de contar isso para vocês hoje, porque eu acho que, frequentemente, nós pensamos que porque nós não nos sentimos de uma certa maneira por alguém, que nós não as amamos. Deus não está me pedindo para ter todos esses sentimentos maravilhosos por alguém que me maltratou ou não me apoiou, mas Ele está pedindo-me que eu ore por eles, pedindo que eu não fale mal deles. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não expõe, ele cobre. Amém? Você sabe como é difícil não falar mal das pessoas? Alguém neste lugar, além de mim, sabe o quão difícil isto é? Não falar mal? Agora eu compartilho a minha história, mas eu tenho uma finalidade no que eu estou fazendo. E não há nada de errado quando você diz algo, se você tem um propósito nisso, mas só para fazer fofoca? Ou para fazer alguém parecer mal? Não podemos fazer isso. E aqui está a última coisa, e essa deve ser a mais difícil. Se essa pessoa tem uma necessidade... Oh, nossa, é melhor pregar o contrário disso. Se esta pessoa tem uma necessidade, e você pode realmente suprir esta necessidade, seja algum tipo de cuidado, algum tipo de tempo, algum tipo de ajuda, algum dinheiro. A menos que você saiba de Deus que Ele não quer que você faça isso. Veja, há alguns anos atrás, eu passei por uma transição que foi realmente útil para mim. Quando alguém precisa de ajuda, eu não oro mais assim. Agora, Deus, se você realmente quer que eu faça isso... Deus, se realmente eu não quero fazer isso, Deus, não acho justo, mas se você realmente quer que eu faça isso...
Sabe, eu precisava de um ressoar de trombeta, de 3 anjos, 2 profecias e 4 confirmações. Sabe, é surpreendente o tanto de confirmação que precisamos quando nós não queremos fazer algo. E o pouco de confirmação precisamos quando nós queremos fazer algo. Eu nunca disse isso antes, mas foi bom, gostei, vou dizer de novo. Bem, eu vou tornar a sua vida mais fácil. Você não precisa fazer isso mais. A partir de agora, apenas diga: Deus, vou ajudar a todos que puder, a menos que você diga para eu não fazê-lo. Tem gente corajosa aqui para isso? Ah, sei não, hein? Sei não. Você não precisa ter permissão de Deus para suprir uma necessidade. Você não precisa ter permissão de Deus para ser uma bênção, para ajudar alguém. Não precisa de uma palavra de Deus, não precisa de uma confirmação. A confirmação está em toda a Bíblia. Deus abençoa seus inimigos. Não há nada que fale mais alto com o incrédulo do que ver alguém a quem ele maltratou ou desrespeitou ser bom para ele, suprir a sua necessidade quando ele está contra a parede. Posso dizer que foi isso que finalmente quebrou a dureza do coração do meu pai, que permitiu que ele, quando ele tinha 80 anos, recebesse a Cristo. 80 anos de idade, ele teve 3 anos para conhecer Jesus antes de morrer. E eu acho que isso nunca teria acontecido se Deus não tivesse nos dado a graça de amá-lo, mesmo que ele não merecesse. Eu não me sentia bem com ele, eu não gostava de ficar perto dele, eu não ficava animada para ir visitá-lo, eu não estava doida para dar o meu dinheiro para ele. Verdade, estou sendo honesta com você. Mas amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente e toda a sua força? Vamos parar de sublinhar passagens e parecer espirituais na igreja enquanto cantamos canções, sabe? Vamos levar isso para a rua e em nossas vidas diárias. Vamos começar a fazer as coisas difíceis que Jesus faria. Ele não está me dizendo para sentir tudo isso, ele está me dizendo que eu preciso fazê-lo. E eu preciso fazer com uma boa atitude. Porque nós cuidamos dos meus pais, porque a Bíblia diz que isso é o que se deve fazer. Não era algo que eu queria fazer. De fato, quando Deus colocou isso no meu coração, eu repreendi achando que isso era o diabo. Eu era como aquele homem, ele diz: quem é o meu próximo? Ele já tinha algumas pessoas em mente, as quais não havia nenhuma maneira de ele sequer pensar em amá-las. Era óbvio desde o começo que esse homem não sabia do que estava falando, porque ele disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Fazer e herdar estão em polos opostos. Quando os nossos filhos herdam o nosso dinheiro quando nós morremos, não é porque eles fizeram algo para receber, nós fizemos algo para ter aquilo. Nós é que trabalhamos, nós é que conquistamos, nós é que pagamos o preço e eles herdaram. Esse é o melhor negócio que existe por aí. Eles apenas têm o nome certo, a linhagem de sangue certa e aconteceu de eles estarem na família certa. E é desta maneira que acontece conosco. Nós somos herdeiros com Jesus Cristo e tudo que ele conquistou, que ele ganhou, nós herdamos com ele. E sim, nós temos que ser obedientes a Deus, mas a coisa é você fazer isso por amor, não por legalismo. Nós não saímos e amamos as pessoas, gastamos dinheiro com elas e passamos tempo com elas e fazemos todas essas coisas para as pessoas porque sentimos ou queremos fazer ou porque merecem. Nós fazemos porque é o que Deus diz para fazer. E ouça isso, assim que você cruzar esta linha, você terá uma nova alegria e um novo poder em sua vida como nada que você já tenha experimentado em toda a sua existência. Eu amo a parábola do bom samaritano porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de ajudar um homem ferido, mas tantos apenas passaram por ele. Eu não quero nunca fazer isso e realmente quero tentar me certificar de que as pessoas a quem eu tenho o privilégio de ensinar não façam isso. Portanto, é bom dizer a alguém: eu te amo, mas são as nossas reações que realmente têm impacto. Então, eu me encorajo
Junto a vocês, vamos todos ser o bom samaritano.